Olá, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem, em casa, se cuidando, fazendo tudo o que é possível, né, para evitar que esse vírus, né, que o coronavírus se espalhe ainda mais. Estamos distantes fisicamente, né, e permaneceremos assim durante um tempo ainda, mas isso não impede que a gente dê continuidade aos nossos estudos de filosofia e sociologia. Por isso, a partir de hoje, eu vou gravar algumas explicações, indicando a parte do material e alguns exercícios também do material de vocês, da apostila, para que vocês possam fazer e continuarem os estudos, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre o módulo 5 do capítulo 2 do material de vocês de filosofia. Lá trata-se do Platão, e o título é o seguinte: Platão, Mundo das Ideias e Mundo dos Sentidos. Platão foi um filósofo grego, né, que viveu entre 427 a 347 a.C., um filósofo extremamente importante, né, que faz parte aí da filosofia clássica, né, filosofia contemporânea, filosofia moderna, está sempre retomando as ideias de Platão, dada a sua importância. Antes de falar sobre a obra do Platão, né, as principais ideias e conceitos que ele traz, eu gostaria de refletir com vocês sobre o termo platônico, né? O termo platônico vem de Platão, né? Quando eu falo que eu tenho um amor platônico, quer dizer que eu tenho um amor que está no mundo das ideias, que não é real, né? Que existe só enquanto uma ideia e que possivelmente não irá se realizar. Dada essa introdução, né, do que seria o platônico, né, fazendo essa conexão aí de um termo que a gente usa no nosso dia a dia com a filosofia, Platão então é esse filósofo que vai teorizar sobre o mundo das ideias, né, o que é uma novidade muito grande na filosofia, porque até então conhecia-se o mundo físico, né, até Sócrates, que foi o último filósofo que nós vimos, conhecia-se o mundo físico, o concreto, o que existe de fato, o que é real, né? E Platão ele vai dar esse passo além e vai falar de um outro mundo, que é esse mundo das ideias. Platão foi discípulo de Sócrates, né? Aluno de Sócrates, e depois que Sócrates morreu, Platão passou 11 anos viajando. Então, a filosofia que o Platão faz, graças a isso, é uma filosofia mais contemplativa, né? Ela tem uma questão prática, principalmente quando ele for falar da República, né? Que é o principal diálogo aí do Platão. Platão escreve em diálogos, a exemplo de Sócrates, né? Mas a filosofia dele ela é mais contemplativa, né? Mais uma questão de reflexão e de ideias. O Platão, ele é o responsável por nos apresentar Sócrates, né? Sócrates não deixou nenhum escrito, nada escrito. E o Platão é quem escreve por Sócrates. Há quem diga, inclusive, que Sócrates foi um personagem inventado por Platão, né? Mas vamos a ele. Quando Platão ele faz essa divisão, que eu falei no início, entre mundo das ideias, né? Quando ele fala da existência de um mundo das ideias, ele diz que esse mundo das ideias faz oposição ao mundo físico, ao mundo concreto, né? Ao mundo material que a gente percebe pelos sentidos, né? Que a gente recebe esse mundo pelos sentidos. E Platão ele faz uma hierarquia entre esses dois mundos, né? Segundo ele, o mundo das ideias é hierarquicamente superior ao mundo dos sentidos, ao mundo material, né? Porque o mundo das ideias eu capto, eu percebo esse mundo através da reflexão. E o mundo dos sentidos eu percebo, eu capto esse mundo através dos meus sentidos, né? O mundo material. E segundo ele, os nossos sentidos são enganosos. Né? Então, não dá para confiar naquilo que os meus sentidos me dizem e me informam e me levam a perceber. O que eu posso confiar é naquilo que eu reflito, nas ideias que eu formulo, né? Então, por isso essa hierarquia. O mundo das ideias, algumas características dele para que vocês entendam melhor. Ele é um mundo que está além do natural. Ele é metafísico, ele é incorruptível, ele é inteligível e ele é opositor e hierarquicamente superior ao mundo material. Essa caneta, ela pertence ao mundo material,
segundo Platão. Ela é, se a gente fosse analisar, né, sobre a luz da filosofia platônica, ela pertence ao mundo material, ela é concreta. Mas antes que ela existisse de maneira concreta, que eu pudesse tocar, sentir, utilizar ela já existia no mundo das ideias. A ideia da caneta, né, a ideia da cadeira. Vou dar um exemplo que vai simplificar um pouquinho para vocês. Um bebê, quando ele nasce, né? Uma criancinha, quando ela nasce, ela não sabe nada do mundo. Ela vai aprendendo desse mundo material a partir das percepções que ela tem, né? Desse mundo. E aí, quando ela vê uma cadeira, a cadeira em si pertence ao mundo concreto. Ela está vendo, ela está tocando a cadeira. Mas a ideia de cadeira já está sendo construído na mente dela, né? Na mente dessa criança. Então, toda vez que alguém falar cadeira para ela, mesmo que ela não possa ver a cadeira, tocar a cadeira, ela já vai ter uma ideia do que seria a cadeira. E ela vai perceber que as cadeiras no mundo material, elas se apresentam de diferentes formas, né? Tem cadeira de madeira, cadeira de plástico, cadeira almofadada, cadeira com encosto, né? E por aí vai. Então, a ideia, ela é hierarquicamente superior ao concreto, ao objeto, ao material, por isso. Porque a ideia, ela é incorruptível, né? Ela é inteligível e eu reflito sobre ela. Em contraposição, o mundo material, ele também tem algumas características, né? O mundo material, ele é concreto, ele é enganoso, ele é corruptível, ao contrário do mundo das ideias, que é incorruptível, né? E ele pode ser falso, né? Ele pode ser... Platão diz que o mundo material, na verdade, é uma cópia mal feita do mundo das ideias, né? O mundo material eu aprendo ele através dos meus sentidos, e os sentidos são enganosos, e o mundo ideal, ou mundo das ideias, eu aprendo ele através do meu pensamento. Eu vou mandar junto com vocês, para vocês, junto com esse vídeo, o link do mito da caverna, ou alegoria da caverna. É um mito criado por Platão para explicar essa diferença entre o mundo material e o mundo das ideias, tá? E aí vocês vão assistir, eu vou mandar o link junto, o endereço eletrônico, e aí vocês vão assistir e depois a gente retoma nisso, tá bom? Na questão dessa diferenciação entre o mundo das ideias e o mundo material. Seguindo, o Platão, ele vai retomar aquela oposição entre Parmênides e Heráclito, né? Parmênides e Heráclito, só recordando um pouquinho, são aqueles dois pré-socráticos, filósofos pré-socráticos, que divergem em relação à constância ou à permanência das coisas. Heráclito vai falar que tudo muda, que tudo é um constante devir, e que o elemento que representa isso, essa mudança, essa constante mudança, é o fogo. Heráclito vai falar da luta dos contrários. Ele diz que o quente pode se tornar frio, o dia pode se tornar noite, o seco pode tornar-se molhado e por aí vai. O Parmênides, ele vai discordar, ele vai falar não, uma coisa é ou não é. Aí o Parmênides vai colocar aquela clássica oposição, né? Ser ou não ser, né? E o Parmênides, ele não acredita na mudança. Segundo ele, o que é e o que não é, não é, né? O dia é dia porque ele não é noite, e a noite é noite porque não é dia. Lembra que nós comentamos isso, né, nas aulas? Então eles vão se opor em relação a isso. Platão vai retomar essa discussão dos pré-socráticos. Ele vai falar, olha, nem Parmênides e nem Heráclito estão de todo errado. São visões diferentes. Quando o Heráclito fala dessa questão da mudança constante, desse eterno devir, ele está se referindo ao mundo material, que nós aprendemos pelos sentidos, e os sentidos, eles nos mostram que tudo muda. Já Parmênides, quando ele fala da permanência do ser e do não ser, ele está se referindo ao mundo das ideias, né? Que nós aprendemos, que nós percebemos através do pensamento, né? E esse mundo das ideias, realmente, ele é constante, ele permanece. A ideia não muda. Retomando ao exemplo anterior, a ideia de cadeira não muda. O que muda é a concretude da cadeira, cadeira de madeira, cadeira de plástico, cadeira de aço, e por aí vai, né? Então, quando o Platão retoma essa discussão, que são lá dos pré-socráticos, ele faz
essa junção, né? E vai dizer que tanto Parmênides quanto Heráclito apresentam ideias que são verificáveis, as do Heráclito no mundo material e as do Parmênides no mundo das ideias, ou no mundo ideal, né? Platão também ficou conhecido, fora essa diferenciação, né, entre o mundo das ideias e o mundo material, e através também do mito da caverna, uma alegoria da caverna, né, que é muito famoso, e vocês vão assistir e vocês vão perceber por quê. Platão também ficou muito conhecido porque ele promove uma ação política, ele utiliza a filosofia para promover uma ação política. Segundo ele, política está intimamente ligada à ideia de justiça. Então, política está ligada à justiça. E justiça está intimamente ligada à ideia de verdade, né? Então, Platão ele faz essa associação entre política, justiça e verdade. E para ele a política seria a forma mais elevada da realização humana, né? A política seria aquela atividade que demonstra o alto grau de evolução e de elevação do ser humano, né? Então ele é conhecido por essa ação política. Ele escreve um livro importante, né? Como eu disse no início, chamado A República, e lá nesse livro ele vai pensar na questão política refletindo sobre a existência de uma cidade ideal, né? E nessa cidade ideal, essa cidade ideal seria governada por um governo ideal. Olha, prestem bem atenção nessa palavra ideal, que está no plano das ideias. Então, na prática, essa cidade ideal e esse governo ideal que Platão teorizava existiram? Não, né? Mas ele teoriza para efeitos didáticos para nos mostrar, né, o que seria essa cidade ideal com esse governo ideal. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, na cidade ideal reina a ética, que é o bem, a estética, que é o belo, né? Então, é uma cidade que tem valores do bem, que é uma cidade que tem uma estética adequada, então é uma cidade bela, né? E ela é governada por filósofos, que estão sempre comprometidos com a busca da verdade. Então, a cidade ideal teria como governo ideal o filósofo, ou como ele diz, o rei filósofo. Esse regime de governo seria chamado de sufocracia, né? Na sufocracia, o governante seria o filósofo, né? Segundo ele, o filósofo é quem tem condições de buscar a verdade, e buscando a verdade, ele está buscando a justiça, né? E a justiça é um ideal a ser perseguido. Então, Platão ele vai fazer essa reflexão, né? Como que seria uma cidade ideal? Uma cidade que tem a ética, que tem a estética e que é justa. E quem seria capaz de buscar essa justiça? O rei filósofo, né? Por que ele pensa assim? Porque, segundo ele, todas as formas de governo apresentam defeitos. A monarquia, por exemplo, ela pode ser corrompida pela falta de honra do governante. Se o rei for ruim, a monarquia cai por água abaixo, né? Porque o povo vai sofrer. A aristocracia, que é o governo de poucos, né? Ela é corrompida pela falta de virtude e qualidade guerreira. Os aristocratas, eles não têm esse compromisso com a defesa do território, né? E nem nada disso. A democracia, segundo ele, se mal administrada, ela pode ser corrompida pela anarquia, né? Pela ausência de uma instituição social que vá levar à frente aqueles ideais, né? Então, segundo ele, a monarquia, o governo de um, pode ser corrompida pela falta de honra do governante, a aristocracia pela falta de virtude ou qualidade guerreira dos governantes, e a democracia pela anarquia, né? E aqui entende-se anarquia não como um regime político, que a gente estuda lá na sociologia, mas como essa ausência de uma instituição que comande, né? De maneira efetiva essa cidade ideal. Então, para ele, o governo ideal seria o do rei filósofo, né? Basicamente é isso, né? Que que o material de vocês traz sobre o Platão.
eu vou pedir para que vocês façam durante essa semana as atividades, né, os exercícios de aplicação do módulo 5, lá do material de vocês, que vai da página 265 a 266, tá? É o número 1, número 2 e número 3, tá bom? Assistam videoaula sobre o assunto, entra lá no Portal COG, que tem material também, e assistam a Alegoria da Caverna, que eu vou deixar o link, tá bom? Fiquem com Deus, cuidem-se e até a próxima, tá bom?